videoaula, disciplina História. No último capítulo deste caderno, vamos estudar o meio de comunicação como instrumento que promove o intercâmbio de informações e a conexão entre grupos humanos. Livro Ético, quarto ano, caderno 2, página 40 a 52. Capítulo Notícias e Novidade. Conteúdo: Meio de comunicação. Os meios de comunicação. O assunto deste capítulo é como os meios de comunicação ajudam as pessoas a se informarem e a se conectarem. Eles são responsáveis por levar muitas informações a lares, escolas, locais de lazer e trabalho. São filmes, músicas, tendências da moda, notícias sobre o clima, sobre a política, sobre a economia, sobre o esporte, sobre arte e entre outras informações que recebemos diariamente. O meio de comunicação apresentam também esses nomes porque foram criados para que as pessoas se comuniquem e se relacionem e troquem informações entre si. É por isso que podemos dizer que eles promovem diálogo entre os mais variados grupos humanos. A informação impressa. No capítulo antigo, no mundo antigo, os líderes políticos ordenavam que as notícias sobre o governo fossem impressas em tábuas de madeira, placas de argila, entre outros materiais, para depois serem espalhadas a vários lugares. No Egito, por exemplo, eram usadas folhas de papiro, uma planta de origem africana. Já na Roma antiga, exigiam-se que as decisões do governo fossem afixadas em locais públicos e variáveis a todos os moradores da cidade. Essas informações também eram enviadas a todo o Império Romano para que os seus habitantes soubessem o que acontecia na capital, isto é, Roma. Por sua vez, há cerca de 700 anos, os trovadores andavam pelas diversas regiões da Europa, narrando o que quisessem ouvir seus poemas, contos e história. Os trovadores também eram responsáveis por espalhar as notícias do reino vizinho por onde passavam. Nessa época, a comunicação oral era muito comum. Foi somente por volta de 1450, depois da invenção da máquina de impressão, aprimorada pelo alemão Johannes Gutenberg, que os jornais em papel foram publicados. A partir de 1605, apareceram os primeiros jornais impressos mecanicamente na Alemanha, Itália e França. No continente americano, o primeiro jornal começou a circular nos Estados Unidos em 1690. Na época, o Brasil era colônia de Portugal. O jornal impresso já existia e circulavam pelas vilas e cidades. No entanto, como o governo português proibia a publicação de obras impressas em sua colônia, esses jornais não podiam ser escritos e impressos aqui. Para o habitante do Brasil, Portugal enviava jornais diretamente da Europa, aumentando o volume. Outro meio de comunicação conhecido é o rádio. O surgimento desse aparelho está relacionado às invenções de um cientista italiano chamado Marconi. Em 1895,
Marconi conseguiu transmitir mensagens por meio de ondas que se propagam no espaço. No início, as mensagens faladas eram enviadas a curtas distâncias, porém, com o auxílio de novos aparelhos, as mensagens passaram a alcançar distâncias cada vez maiores. Nos rádios, discursos políticos, músicas, sermões, notícias sobre economia, esporte, etc., passaram a chegar rapidamente a vários lugares de todo o mundo. Então, a primeira emissora no rádio do Brasil foi inaugurada em 1923. Os empresários Roquete, Pinto e Maurice ficaram conhecidos como os pioneiros da radiodifusão no país, pois fundaram a emissora Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Telona e telinha. O cinema surgiu em 1895, quando os irmãos Lumière, de origem francesa, projetaram imagens gravadas na tela do Salomão Grande Café, em Paris, na França. No início, os filmes não tinham voz nem sons, só imagens em preto e branco. Atualmente, o meio de comunicação mais popular é a televisão. A história da projeção de imagem em um aparelho teve início no fim do século XIX e envolveu muitos inventores. Navegando na internet. A internet, rede mundial de computadores, foi fundada em 1969 nos Estados Unidos, em inglês. Esse meio de comunicação é também chamado de World Wide Web, ou rede de alcance mundial em português. Durante certo tempo, a internet era utilizada apenas por um pequeno grupo de especialistas. Entretanto, nas últimas décadas da invenção, popularizou-se, transformando-se em um item essencial na vida humana. De fato, a maioria de nossas ações em casa, nas escolas, no lazer ou entre outras situações, conta atualmente com a ajuda da web. Até aqui o vídeo aula, onde daremos encerramento ao conteúdo da disciplina História, e vocês farão o prosseguimento com as atividades encontradas no livro.